E aí pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje aqui a gente vai mostrar como que é feita a configuração de documentos texto livre dentro do sistema, tá? Documentos de evolução, documento de... e qualquer documento assistencial aí que vocês queiram incluir aí para a equipe no formato texto livre, tá? Então a gente vai entrar aqui primeiro no módulo prontuário, que é onde a gente monta essa configuração do documento livre. A gente vai entrar aqui. Nós vamos entrar aqui, ó, em prontuário, documento, tipo de documento. Aqui dentro do tipo de documento, a gente tem os tipos de documento que a gente pode criar aqui, tá? Hoje a gente vai focar só em texto. Lembrando que você podem, enfim, é uma diversidade enorme de documentos que vocês podem criar no formato texto livre, tá? O que vai diferenciar aí é o conteúdo que vocês vão disponibilizar aí para cada profissional. Então, por exemplo, aqui ó, a gente vai incluir um documento. Para a gente incluir, primeiro a gente tem que pesquisar aqui o último número, tá? Para a gente poder fazer o registro, tá bom? Fazer o cadastro. Então aqui eu tenho o 365, eu vou acrescentar o 366. Então eu vou colocar aqui, ó, documento texto livre. Beleza? Aqui a gente tem que colocar uma sigla. Essa sigla ela não pode ser igual às que já existem, tá? Então, se vocês quiserem colocar, por exemplo, o número do documento no final aqui, para poder diferenciar, fica a critério de vocês. Aqui a gente tem que colocar a quantidade máxima, que pode ser feito por atendimento. Aqui a gente vai deixar o documento tipo texto. Aqui a gente tem alguns parâmetros. Esse documento pode ser feito somente para paciente interno, externo, ou eletivo, ou se é um documento de triagem. Aqui você pode deixar como ambos, aí ele vai ficar disponível para o profissional em qualquer caráter de atendimento. Aqui a gente tem a orientação da página, se eu quero ela retrato ou paisagem. Normalmente a gente usa retrato. Aqui imprimir cabeçalho, onde vai sair o nome do paciente em cima, o número do atendimento, enfim. Eu tenho status, se é um sumário de alta ou não. Aqui eu tenho como finalizar o documento do dia anterior de forma automática, tá? Finalizar o documento na impressão. Isso aqui significa que na hora que for mandar imprimir esse documento, o sistema automaticamente já finaliza ele, que é aquela bolinha verde. Bloquear Ctrl+C, Ctrl+V, o sim bloqueia e o não fica liberado. O não ele libera copiar e colar, tá? Aqui do lado eu tenho algumas informações de imprimir logomarca no topo da página, endereço no rodapé, imprimir margem. Aqui se ele é um documento do prontuário, ele vai ficar habilitado no botão de evolução, e aqui embaixo documento complementar, que é um botão do lado da evolução, que é documento complementar ao prontuário, tá? Aqui isso pode ser impresso ou não. Eu tenho a opção de identificação do usuário, tá? Isso aqui é se eu quiser posicionar a assinatura dentro do texto, mas aqui no caso ele só funciona para documentos tabulados. Então isso aqui para vocês não vai funcionar, tá? No caso do documento tipo texto aqui. Eu tenho essa opção aqui, ó, bloqueio para início e fim da evolução, né? No caso aqui, se eu marcar início da evolução e prescrição, se o paciente der entrada lá no PA, se eu não fizer esse documento aqui antes, ele bloqueia para fazer qualquer tipo de ação dentro do sistema. Tá? Se eu marcar aqui liberação de alta, eu não consigo dar alta se não tiver sido feito esse documento, e aqui embaixo não se aplica, ele ignora essas opções. Ok? Aqui a gente tem um alerta de permanência, que é o paciente deu entrada no PA, ficou lá só, sei lá, 10 minutos no PA, mas aí o médico tem que segurar esse paciente mais uns 30 minutos, vamos supor. Aí você tem que colocar um minuto aqui para o sistema avisar o médico que ele tem que esse paciente ainda está no período mínimo de permanência. Geralmente isso aqui é para internação, né? Tem um prazo mínimo lá de 12 horas ou 6 horas que a pessoa tem que ficar lá em observação, então ele coloca aqui para alertar o médico, tá? E aqui embaixo algumas opções do DRG. Beleza, gente, aqui a gente vai criar esse documento, tá? Essas informações aqui são mais para criação, beleza? Vou gravar aqui, ó. Assim que eu gravo o documento, vai habilitar para mim aqui embaixo, ó, confeccionar o documento. Então o que acontece? Quando eu clico aqui em confeccionar documento, ele vai abrir para mim uma opçãozinha de texto. Tudo que eu fizer aqui vai ficar disponível como padrão
na hora que a equipe assistencial for usar esse documento lá no atendimento. Tá? Então eu posso definir aqui, ó, por exemplo, evolução teste, beleza? Aí que a gente pode colocar aqui, ó, nome do paciente, né? Sei lá, nome da mãe. Aqui eu posso colocar o procedimento. Isso aqui eu vou colocar só de exemplo, tá, gente? Para vocês verem que dá para fazer uma coisa bem legal aqui dentro. Dá para centralizar, isso aqui é como um bloco de notas mesmo, tá? Que eu coloquei algumas informações que eu preciso acrescentar lá no prontuário, né? Então, por exemplo, eu preciso que saia sempre que eu for fazer esse documento de evolução aqui, eu quero que saia o nome da mãe, procedimento, CPF do paciente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui em cima, ó, variáveis para o documento. Eu posso vir aqui e buscar aqui, ó, nome do paciente. Eu vou copiar e vou colar ele aqui, ó, nome do paciente, tá vendo? Então, quando você abrir esse documento lá no prontuário, ele vai substituir essa variável aqui pelo nome do paciente, tá? Nome da mãe, mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou procurar aqui nome da mãe, copiar e colar, tá? Procedimento. Vou pegar aqui, ó, deve estar aqui embaixo. Cadê o procedimento? Aqui só está o secundário. Vamos procurar aqui em cima. Aqui, ó, procedimento. Copiei. Colei. E o CPF aqui. CPF aqui em cima. Copiar. E vou colar ele aqui. Beleza? Então é o seguinte. Toda vez que eu abrir esse documento, vai estar essas informações lá. Tá? Então aqui eu posso acrescentar o que eu quiser. Se já tiver alguma coisa preenchida, eu posso vir aqui alterar, né? Enfim, lembrando que sempre que vocês fizerem alguma alteração aqui, sempre clica aqui em gravar, tá? Aqui, se você mandar imprimir, você consegue ter uma prévia da impressão, né? Como que vai sair. Aqui o sistema mostra as variáveis, mas na hora que vocês estiverem fazendo o documento, ele vai mostrar os dados que forem pertinentes a cada informação. Ok? Então é isso. Essa parte aqui é a parte de criação. Tem a disponibilização desse documento lá para o médico ou para a enfermagem, né? Que é a parte dos vínculos. Então aqui, ó, eu venho aqui em tipo de documento usuário, né? Nesse caso aqui eu vou vincular esse documento que eu criei para o meu usuário. 366. Aqui, ó, documento texto livre. Eu posso pesquisar aqui também, né? Vou colocar aqui o meu usuário, tá? E vou gravar. O outro passo aqui é vincular o tipo de profissional e o tipo de documento. No caso aqui, o meu usuário está vinculado como médico, né? Então eu vou colocar aqui que esse documento somente os médicos podem fazer, tá? Então eu preciso definir que esse documento pode ser feito pelos médicos e qual desses médicos pode fazer. Aí no caso aqui sou o meu usuário, que é a Softline, tá? E aqui eu tenho uma outra opção, que é a visualização, né? O médico pode fazer, mas quem pode ver esse documento dentro do sistema? Eu posso vir aqui e colocar, ó, que a enfermagem pode ver esse documento também, sempre que o médico fizer ele, beleza? Então aqui, ó, prontuário, vou pegar aqui um paciente internado e vamos evoluir ele com esse documento. Aqui, ó, evolução. Nossa evolução está aqui, ó, documento texto livre. Olha lá, ó, sai todos os dados do paciente. Aqui ele já trocou pela informação que a gente colocou lá, tá vendo? Ok? Fechar aqui. E é isso. Qualquer dúvida, se precisar alterar esse documento, gente, é só entrar aqui de novo, ó, documento, tipo de documento. A gente vai lá no texto. Opa. Documento texto livre, é só vir aqui embaixo e editar ele, ok? Lembrando, fez a edição, clique em gravar, beleza? Então é isso, um abraço, até mais.